Tiroteio em bairro da capital deixa 2 mortos e pelo menos 3 feridos. Entre as vítimas, um tenente da reserva, que é pastor de uma igreja. 10 anos de idade e muitas passagens pela polícia. O menino ameaça policiais e hoje foi ao extremo. Passou na frente da Vila Militar do Exército, mostrando uma arma para os soldados. Pastor é agredido durante assalto na Serra. Ele parou para ajudar uma mulher e acabou sendo roubado. Ela faz parte de um grupo de assaltantes. Mãe ameaça jogar bebê de 3 meses em valão. A vizinha conseguiu segurar a criança. Homem que riscava carros em Guarapari é detido. Ele é um ex-policial e foi afastado por problemas psiquiátricos. Menina perde a visão depois de tomar tiro na cabeça dentro de uma igreja. A mãe também ficou ferida no rosto. Motorista bate com BMW em árvore. O carro explodiu. Ele e mais um amigo morreram carbonizados. Rodossol contesta relatório do governo que aponta irregularidades na cobrança do pedágio. Diz que levou prejuízo de 85 milhões de reais. E os australianos e a muqueca capixaba. Hoje foi dia de experimentar nosso prato mais famoso. Esse grupo se deliciou em um quiosque da Curva da Jurema, na capital. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Tiroteio em Vitória deixa pelo menos 2 mortos e 3 feridos. Entre os atingidos, um policial da reserva, que é pastor de uma igreja. O tiroteio começou às 4 horas da tarde nesta rua conhecida como Carandiru, no bairro Joana d'Arc, em Vitória. 3 pessoas foram baleadas e 2 jovens mortos. Um deles tentou fugir dos tiros nesta bicicleta, mas perdeu o equilíbrio e foi alvejado. A polícia não soube informar a identidade de cada rapaz, mas disse que um foi morto com 7 tiros e o outro com 29 disparos. Entre os 3 baleados socorridos e levados para o Hospital São Lucas, um tenente aposentado identificado como Kéfer. Ele, que também é pastor da Maranata, voltava da igreja quando foi baleado na coxa esquerda. Pensei, gente, será que isso é tiro ou é bombinha? Porque amanhã é jogo do Brasil, né? Aqui todo mundo faz a festa. Eu pensei que fosse uma festa. Aí, de repente, a minha nora me chamou. Tia, o que foi, filha? Baleou seu Kéfer. Eu falei, nossa, e doida correndo, abri o portão, e doida correndo para cá. Mas já tinha levado ele para o hospital. No ar, o helicóptero da Polícia Militar buscava por envolvidos. Os PMs também abordaram suspeitos nessa casa, no bairro Andorinhas. Na rua onde o crime aconteceu, a perícia encontrou mais de 50 cápsulas, munições de pistolas 380 e 9 milímetros. Veículos foram atingidos pelos tiros. A Polícia Militar levanta a hipótese de possível acerto de contas, já que na semana passada, nesta mesma rua, houve uma tentativa de homicídio. Além disso, traficantes de Joana d'Arc brigam por comando com bairros vizinhos. Provavelmente, tudo indica aí que seja a disputa pelo tráfico de drogas no local, né? Que tem acontecido uma guerra aqui nessa área aqui de tráfico de drogas. A polícia está investigando o caso. Quem tiver informações que possam ajudar, é só ligar 181. 10 anos de idade. O menino se intitula chefe do tráfico. Foi preso dezenas de vezes e agora chegou a até ameaçar soldados do Exército. Com apenas 10 anos de idade, ele afirma: O que você pensa em ser quando você crescer? Matar a polícia, me vingar. Se vingar por quê? Que bateram na minha cara. O garoto, aparentemente indefeso, carrega nos braços várias tatuagens. Ele sabe o significado delas. E essa tatuagem é de quê? Matador de polícia. Mas, apesar de ainda ser uma criança, o menino já é velho conhecido da polícia. Acumula quase 30 passagens pela delegacia. Em todas elas, agrediu e desacatou os militares. Ele é muito abusado, ele tem a certeza da impunidade, ele sabe que a lei está a favor dele. Então ele pratica esses atos aí constantemente. Quase todo dia ele pratica um tipo de crime. Hoje, inclusive, sua própria colega de trabalho foi humilhada aí por ele no momento em que ele foi detido, né? Exatamente. Ele não tem o menor respeito pela polícia, nem militar, nem civil.
Ele ameaça policiais, ameaça de morte, fala que vai dar tiro na cara, ele xinga, ele cospe, taca pedra, ele xingou ela, tentou acertá-la com chute, com soco, eu tive que intervir. E dessa vez não foi diferente. O garoto foi localizado pela polícia em Cristóvão Colombo, Vila Velha. Ele estava neste carro junto com um grupo de amigos. Tinha acabado de ser denunciado por soldados do Exército Brasileiro. Segundo a polícia, o grupo foi visto pelos militares do Exército aqui nesta rua na Praia da Costa. O garoto estaria segurando uma espingarda calibre 12, o que chamou a atenção dos soldados. Os militares do Exército estiveram na delegacia e reconheceram o menino. Eles não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que o garoto estava com uma arma. O menino foi levado para o Conselho Tutelar da cidade. Segundo a conselheira, ele já foi encaminhado para o local mais de 30 vezes. A criança, que afirma ser usuária de drogas, já foi internada em clínicas de tratamento para dependentes químicos, mas ameaçava outros internos, que acabou fugindo do local. Na escola, também ameaçava colegas e professores. Parou de estudar na segunda série. Segundo o Conselho Tutelar, o garoto atualmente vive com a avó. Apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo, o menino já foi ameaçado por traficantes e pode perder a vida a qualquer momento. Segundo o Conselho Tutelar, apesar de todas as tentativas de ajudar o garoto, ele sempre acaba voltando para a rua. Ele se intitula como chefe do tráfico do Beco da Facada e do Beco da Lica. Então os demais colegas deles lá sempre aparecem para tumultuar, para atacar pedra, para ofender. Então a gente sempre traz aqui para o DPJ, aguarda aqui uma equipe do Conselho Tutelar vir para cá. Olha, depois dessa reportagem vai ficando mais claro que o prazo de validade do Estatuto da Criança e do Adolescente está vencido. Mudanças são necessárias. O Conselho Tutelar informou que o menor foi encaminhado para um abrigo. 2 amigos morreram em um acidente no norte do estado. O acidente aconteceu na rodovia ES 257, que liga Aracruz a Ibiraçu. O vendedor Roberto Gavassoni, de 33 anos, morava em Colatina. Tinha comprado a BMW em Vitória e parou em Aracruz para mostrar a amigos. A foto mostra Roberto e mais 2 amigos na mesa de uma loja de conveniência, em um posto de combustível. Ao fundo, é possível ver a BMW. No momento da batida, quem estava com ele era o comerciante Luciano Santi, de 40 anos. Ao passar numa curva, Roberto teria perdido o controle e bateu de frente na árvore. O carro pegou fogo e explodiu. Eles morreram carbonizados. Pastor para o carro para ajudar uma mulher e acaba rendido na serra. Era um golpe. Ele foi alvo de uma gangue de assaltantes. Teve o veículo roubado e ainda foi agredido. Uma atitude solidária acabou resultando em ferimentos na cabeça e no rosto do pastor Daniel, de 52 anos. Ele voltava de Linhares na madrugada deste domingo e seguia para o Monte de Oração em Vitória, conhecido como Monte da Caixa d'Água. No caminho, o pastor foi vítima de uma emboscada. O pastor desistiu de ir ao monte e resolveu voltar para casa. No momento em que fazia o contorno neste trecho, uma mulher surgiu na frente do veículo pedindo socorro. Uma outra estava sentada no asfalto, bem perto, como se estivesse passando mal. Para entender o que estava acontecendo, o pastor abaixou o vidro do carro, quando foi abordado por 2 homens que anunciaram o assalto. Segundo o pastor, a ação foi realizada por 2 mulheres e 2 homens, todos aparentemente jovens. A pessoa já foi entrando com um pedaço de ferro e nisso, na hora que o outro entrou, eu olhei para trás, na hora que eu fui olhar para trás, o outro já veio com uma colorada de ar do revólver e bateu sobre minha cabeça e falou: salta, 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 salta. E ali me largaram ali no meio da rua, estava ensanguentado, pedindo socorro. O quarteto levou o carro utilizado pelo pastor para as missões. O veículo semelhante a este é um Corolla modelo 2006 preto, de placa MQL 3478. Levou o carro, a mala que estava dentro do carro, e levou o celular. Naquele momento eu achei que eu ia morrer, porque eles estavam muito violentos, muito nervosos. Eu achei e falei assim, melhor deixar o carro ir do que eu deixar a minha vida. Depois de quase perder a vida, o pastor garante que não deve repetir este gesto solidário. Hoje eu não paro e aconselho a ninguém parar, porque fui fazer uma boa ação e acabei levando uma pancada dessa sendo assaltado.
Bom, informações sobre suspeitos, ligue 190. Dona de casa impede que bebê fosse jogado em um valão. Vanusa retirou a criança dos braços da mãe. Eu saí correndo e peguei o neném, com pano e tudo, cheio de terra, cheio de lama. Dei um tapa na cara. Merecia. Pode perguntar a ela. Mereceu muito mais. Ela pendurou o neném pelo pé assim, ó. Pelo pé. Pelo pé, ordinária. O fato aconteceu em Barra Mares, Vila Velha. Ela não conhecia a mãe da criança. A dona de casa estava sob efeito de drogas e álcool. Na delegacia, negou as acusações, disse que estava passeando com o filho. Ela já chegou me batendo, entendeu? Tomou meu filho dos meus braços já me batendo. A mulher tem 6 filhos, mas apenas o bebê de 3 meses morava com a mãe. Vanusa, que salvou a criança, se emociona. É muito triste. E eu salvei a vida dessa criança. E agora, olhando para o neném bem, como é que é? Alívio? Nossa, Deus, é uma benção. É uma benção. Eu falei com o pai dele, se ele não quiser, dá para mim, eu cuido. O bebê foi entregue ao pai. Rodossol alega que levou um prejuízo de 85 milhões com a concessão da terceira ponte. A Rodossol apresentou um documento que aponta falhas no relatório do Tribunal de Contas com relação à terceira ponte. A empresa alega que o contrato firmado há 15 anos não foi respeitado. Nesse relatório que foi apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado, ele não leva em consideração nem o contrato, nem todas as auditorias anteriores que o próprio Tribunal de Contas já tinha feito em relação ao próprio contrato. Ele, por exemplo, tenta excluir obras, por exemplo, realizadas pela Rodossol que ele ignora. Outro aspecto questionado pela concessionária é o valor do prejuízo que a empresa teria causado aos cofres públicos de quase 799 milhões de reais. Esse cálculo foi feito com base na auditoria do governo do estado até o ano de 2012. Sobre isso, a Rodossol ainda disse que tomou um prejuízo de cerca de 85 milhões de reais. Agora, se a cobrança do pedágio vai voltar ou não, essa já é outra história. A Rodossol vai agir como ela agiu até agora, sem precipitação. Ela vai examinar tecnicamente e juridicamente tudo que lhe cabe e, obviamente, vai postular a reparação e o ressarcimento dos prejuízos. Bem, agora a Rodossol espera uma posição do Tribunal de Contas sobre o relatório de defesa. Menina baleada dentro de igreja em Linhares está cega. Foi vítima de uma bala perdida, levou um tiro na cabeça. A mãe da criança também se feriu. A estudante de 16 anos continua internada no Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo a família, ela está consciente, mas perdeu completamente a visão. Ela está falando certinho, entendeu? Respirando bem, mas ela não tem mais as duas visões. Perdeu as duas, mãe? Perdeu as duas visões. A adolescente foi baleada enquanto assistia uma missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aviso, em Linhares. Tudo aconteceu na noite de domingo. Segundo testemunhas, 2 homens em uma moto perseguiam um rapaz que estava próximo à igreja. Ele tentou se esconder no templo, mas acabou levando um tiro no peito. Durante os disparos, a estudante que estava na missa também foi baleada. De repente, um doido lá sai lá do portão lá da igreja, correndo para dentro da igreja. Eu só vi um estalo. Pô, quando eu fui ver, meu rosto estava queimando. Aí eu abracei minha filha, ela estava com o rostinho tampado assim. A mãe da estudante também ficou ferida. Ela levou um tiro de raspão no nariz. A dona de casa afirma que toda a família está inconformada. Justiça, só isso. Entendeu? Justiça, porque uma pessoa inocente, nós estávamos dentro da igreja. Entendeu? De repente, uma pessoa não tirou a vida da minha filha, mas a visão da minha filha. Lamentável, né? Quem tiver informações pode ligar para 181. Casal do Paraná sofre acidente no sul do estado. A mulher morreu a caminho do hospital. O caminhão onde estava o casal tombou na curva da morte na ES 164 em Cachoeiro de Itapemirim.
Elisângela dos Passos, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos. O marido dela, o motorista Erivelton Ramos, de 34, ficou gravemente ferido. De acordo com testemunhas, o caminhão teria perdido o freio. Os dois foram lançados para fora do veículo. O casal já tinha sido vítima de um grave acidente em abril, no Paraná. Ladrão samba na cara de passageiros antes de anunciar o assalto. Agnilson Santos e Alessandro Vieira foram detidos depois de fazer o arrastão neste ônibus da linha 526, na rodovia Carlos Lindenberg. A dupla usou um facão para cometer o roubo. Um dos criminosos, antes de anunciar o assalto, sambou para os passageiros. Ele passou a roleta e o outro ficou. Aí ele deu uma sambadinha e falou assim, perdeu. Deu a sambadinha, né? Não sei o que, rendeu a minha do lado, assaltou a cobradora e veio roubando o celular de todo mundo. Um dos passageiros reagiu e imobilizou os suspeitos. Os 10 celulares e o dinheiro roubados foram recuperados. Sambou e metaforicamente dançou. Mesmo que seja por pouco tempo, esse tipo de dança no xadrez marca o passinho da bandidagem. E quem entra nessa quadrilha tem a música curta na vida. Uma tarde de muqueca e caipirinha, essa foi a diversão de hoje para um grupo de australianos. Muqueca e caipirinha, uma combinação bem verde e amarela, não acha? Mas só que hoje à tarde foi o verde e amarelo dos australianos e não o nosso, que por sinal vieram em peso para o quiosque do seu João Bernardes, o JB, para os clientes mais antigos. A muqueca, risoto e bobó. E caipirinha para os australianos. Eles gostam de uma caipirinha. Muita caipirinha. E tá feliz da vida, viu? A propaganda vai atravessar meio mundo. Foi uma representação para o nosso município, para o nosso estado, a nível mundo, apresentando através dessa barraquinha humilde. São 30 anos de experiência na curva da Jurema. E com a senhora que manda, que é a dona Sônia. E lá vem ela, com a panela de barro nas mãos, Dona Sônia. Fala aí, muqueca é ou não é a alma do negócio? Eu fico muito feliz por isso e só tenho que agradecer a todos eles. Uma pena que os jogadores não vieram, só torcedores, imprensa e uma parte da comissão técnica. E o pessoal comeu direitinho, viu? Não sobrou quase nada nos pratos. A expectativa para os fãs é que a muqueca capixaba dê a eles toda a energia que vão precisar para torcer amanhã. E torcer muito, viu? Porque a próxima partida é contra ninguém menos que a Holanda. E opa, olha o ônibus da seleção saindo. Essa é a energia que a gente estava falando. E não é que já está funcionando? Só que é um pouquinho de Brasil, iaiá. Eles vão precisar de muito peixe, né? Na verdade, o jogo da Austrália é na quarta-feira. A Austrália enfrenta a Holanda. A nossa outra hóspede, a equipe de Camarões, joga na quarta contra a Croácia. E a nossa correspondente está em Fortaleza para acompanhar o jogo da seleção brasileira contra o México. Diga aí, Mariana. Olá, George. Boa noite, tudo bem? Estou falando aqui da Arena Castelão, direto de Fortaleza, onde a seleção brasileira fez hoje o seu primeiro treino para o jogo de amanhã contra o México, o segundo pela fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção brasileira está com um problema porque o atacante Hulk, ele foi poupado do treino, está sentindo dores na coxa e não treinou. O técnico Filipão só liberou 15 minutos para que a imprensa acompanhasse o treinamento e foi visto que o volante Ramírez entrou em campo no lugar do Hulk. Fica agora a expectativa para saber se essa lesão do Hulk realmente é séria para tirar do jogo de amanhã ou se realmente ele foi poupado e pode jogar amanhã. Aqui eu falo diretamente da Arena Castelão, Mariana Mello, no Tribuna da Copa. Valeu, Mariana, obrigado. E a seguir, desvendada a identidade do homem que arranha carros em Guarapari. É um ex-policial. A gente já volta. Está na cadeia o homem flagrado arranhando carros em Guarapari. É um ex-policial militar. Anderson Braga, de 36 anos, é um ex-PM do Distrito Federal. De acordo com a polícia, ele foi afastado do trabalho por causa de problemas psiquiátricos, mentais mesmo. Na casa dele foram encontrados uma espada, facões e armas. Anderson aparece riscando vários carros. Mais de 10 ocorrências foram registradas em Guarapari. O ex-PM foi encaminhado ao presídio da cidade, onde vai passar por exame de sanidade mental. Será que depois de tudo isso precisa ainda? E a gente fica por aqui.
Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma excelente noite e eu te espero amanhã.